houve um grupo separado que não negou a fé, mesmo sendo perseguidos por Satanás. Pelo contrário, sendo injustiçados, permaneceram firmes. Hebreus 12, 2 nos diz assim: por que eles permaneceram firmes, meu irmão? Por que nós vamos permanecer firmes? Olha aqui o texto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Essa palavra ignomínia aqui, ela quer dizer sofrimento, humilhação. Então, meu irmão, Jesus não levou em conta todo o sofrimento. Ele é o rei da glória. Ele desceu a esse mundo e foi escorraçado, cuspido, açoitado por homens. Mas ele não levou em conta isso. Por quê? Por causa do amor dele por cada um de nós. Isso é muito precioso. E só para a gente lembrar aqui um exemplo de que Deus tem os seus, ele tem esse grupo de vencedores escolhidos. Não sei se vocês se lembram quando Elias matou aqueles profetas, 400 profetas de Baal. Aí ele fugiu, se escondeu numa caverna e estava lá, meio que pedindo a morte, né? Meio triste. Aí o Senhor fala com ele, 1 Reis 19, 18. Olha o que Deus diz aqui para Elias. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, meu irmão, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós, os que estão em Cristo, pertencem a esse grupo e o Senhor cuida deles. O Senhor cuida da sua igreja. O Espírito Santo conduz a sua igreja. Eu gosto sempre desse exemplo aqui do adorno, né? Eu gosto de usar algumas coisas aqui. Mas o relógio, a pulseira, o anel, a corrente, meu irmão, o óculos, esse microfone, isso aqui não faz parte do corpo. É um adorno. Agora, o dedo sim. Eu não posso chegar aqui e puxar meu dedo que todo o meu corpo vai sofrer. Então, se você está em Cristo, você é um vencedor. Amém? Os vencedores, presta atenção nisso daqui, ó. Os vencedores não são uma classe especial em si mesmo. Então, não pense que você é a última bolacha do biscoito, tá? Não são uma classe especial em si mesmo, mas foram chamados e justificados a fim de formarem um núcleo com o propósito de alcançarem muitos. Esse é o propósito da igreja, alcançar outros. O Romanos 8, 29, 30 nos diz assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E o que justificou, a esses também glorificou. Então, meu irmão, se você é um chamado de Deus, se você foi eleito de Deus, você está em Cristo, você deve caminhar nesse processo da santificação. Mas quem vai capacitar você e eu nessa santificação é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, como exemplo desse núcleo de vencedores, esse núcleo de família, esse núcleo da igreja, que é para proclamar esse evangelho da graça, nós podemos citar, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó. Então eles foram chamados ali no começo, nos primórdios ali, para formar a igreja. É lógico que esse termo igreja ainda não existe lá no Antigo Testamento, mas aqui é o começo da nação de Israel, dos cordeiros em Cristo. Nós hoje também somos descendência, aquele que está em Cristo, ele é descendência de Abraão. Então nós estamos também incluídos nesse grupo aqui. Então, meu irmão, nós somos chamados para quê? Para que nós somos chamados? Para sermos testemunhas. Eu gosto muito desse texto de Isaías 43, 10. Ele diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou eu mesmo
e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, meu irmão, como é que as pessoas vão saber que só existe um Deus? Se nós anunciarmos, se nós formos testemunhas. Então a igreja precisa de testemunhar. Agora, o crer não cabe a nós. O crer cabe ao Espírito Santo levar cada um de nós a crer, é de fé em fé. Voltando para o boletim, nos últimos 2000 anos, Deus tem usado grupos de cristãos vencedores, derramando o seu Espírito e produzindo avivamento na igreja. Esse núcleo de vencedores espalhados pelos 4 cantos da terra são fiéis testemunhas de Cristo. Então entenda esse núcleo de vencedores aqui como a igreja, mas a igreja com I maiúsculo, que estão em Cristo. Não é pelo fato de nós sermos membros de uma denominação, não é pelo fato de eu estar aqui pregando ou de você participar em algum ministério da igreja que você está em Cristo. Nós precisamos estar na pessoa de Cristo. Nós precisamos do novo nascimento. E o novo nascimento é milagre. Ele não pode ser produzido por homem algum. O único que pode produzir o novo nascimento no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. O texto de 2 Timóteo 2:2, olha que interessante aqui. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você aprendeu do Senhor comigo, agora você vai discipular outros. Você vai ensinar outros homens para que eles ensinem outros. Essa é a função da igreja. Agora, como é que nós vamos transmitir? O que nós vamos transmitir para as pessoas? Josué, o que você vai transmitir para as pessoas? Mas eu não fiz curso de teologia, eu não estudei muito, né? A gente tem essas desculpas, né? Meu irmão, isso é para nós, é para cada um de nós. Nós vamos falar o que Deus fez por nós. Chama o pastor. Pastor Maurício não quer ir não. Ó. Meus irmãos, a igreja é que tem que testemunhar. E aonde nós vamos testemunhar? Primeiramente no nosso lar. Nós somos testemunhas com a nossa esposa, com os maridos, com os filhos. Nós somos testemunhas do trabalho. Será que as pessoas têm visto a vida de Cristo em nós no trabalho? Será que no meu negociar, no meu agir, no meu dirigir, as pessoas têm visto Cristo na minha vida? Será que no meu trato com as pessoas, será que eles percebem que existe algo de diferente? Ou eu sou mais um no meio da multidão? Testemunhar, o que nós vamos testemunhar? O que Cristo fez. Antes eu era um miserável pecador, mas Cristo me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do seu amor, do Filho do seu amor. Eu era um mentiroso, agora a mentira não faz parte da minha vida. Eu enganava, eu cobiçava, eu fazia um monte de coisa. Mas você não está sujeito a essas coisas? Estamos, meus irmãos. Nós estamos sujeitos. Mas agora nós temos o Espírito Santo de Deus nos conduzindo nesse processo de santificação e nos mostrando que agora nós temos os nossos olhos abertos, nós temos os nossos olhos desvendados e agora nós podemos distinguir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Eu posso até fazer a coisa errada, mas o Senhor e o Espírito Santo vai tratar comigo. Voltando para o boletim aqui. No Antigo Testamento, esses vencedores eram conhecidos por sua força, bravura e atos poderosos. Características essas atribuídas por Deus que agia na vida de homens e mulheres a fim de que seus propósitos fossem cumpridos. Esses propósitos aqui são os propósitos de Deus. Deus usa homens, Ele usa a natureza, Ele usa todas as coisas que operam. Ele usa tudo para que o seu propósito seja executado. E se nós nos calarmos, meus irmãos, as pedras vão falar. Teve até uma mula, né? Vocês lembram disso? Aquela mula que falou com Balaão. Por quê? Porque o profeta era cego, ele não estava enxergando.
Então o propósito de Deus vai ser cumprido apesar de nós. Então a lista desses vencedores aqui no Antigo Testamento ela é muito grande. Eu peguei alguns nomes aqui. Por exemplo, Noé, os patriarcas, Moisés e Josué, Gideão, Sansão e Ester, Samuel, Elias e Eliseu, Davi e Josafá, além de tantos outros. A lista aí é muito grande mesmo. Agora, já no Novo Testamento, a vitória, meu irmão, é inigualável. Sabe por quê? Porque foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Ele é a nossa vitória. E nele nós somos mais que vencedores. Nós lemos, o Maurício leu o texto aí também. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E não é uma vitória conquistada no muque. Tem muita gente que pensa que para conquistar o reino de Deus ele tem que brigar, ele tem que lutar, ele tem que fazer. Meus irmãos, a vitória que Cristo alcançou na cruz, ela foi suficiente. Ela é suficiente. Agora, nesse processo de santificação, sim. Nesse processo de santificação exige de nós uma participação ativa. Eu preciso me esforçar para ler a Bíblia. Eu preciso me esforçar para sair da minha casa para ir na igreja. Eu preciso me esforçar para ter comunhão com o irmão. Exige um esforço. Ou não exige? Exige. Nós precisamos nos esforçar para meditar na palavra. A gente passa 2 horas assistindo um filme. Eu não estou falando que está errado. Ontem mesmo assisti um filme, 2 horas. Mas e a palavra? Né? Quanto tempo nós investimos nessa comunhão com o Senhor? Se nós pensarmos aqui num tempo de 24 horas do dia, pastor Erco, você que é matemático, 10%, 2 horas e 40. 1%, pastor Erco. 24 minutos, gente. Será que eu tenho dado dízimo, entregado dízimo de 1% do meu dia para o Senhor? Meditar na palavra, orar na palavra, ter comunhão com os irmãos. Isso é santificação, meus irmãos. Na antiga aliança, o animal oferecido era apenas um substituto. Já na nova aliança, além da substituição, houve também a inclusão na morte de Jesus Cristo. Os que são levados por essa maravilhosa graça são mais que vencedores. Como nos diz Romanos 8,37, que já foi lido, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, meu irmão, na antiga aliança, vamos pegar aqui, o Fernando, ele pecou, ele ia lá, dependendo das posses, né? Ele ia lá com um boi, com uma ovelha, com um carneiro, com um par de pombas. Ele oferecia aquilo. Então, ele colocava como se a mão sobre aquele animal, entregava ao sacerdote, e aquele sacerdote oferecia aquilo a Deus, e era aceito por substituição ao pecado do Fernando. Então, quem tinha que morrer? Era o Fernando. Mas ele apresentou uma oferta ao Senhor, e o Senhor aceitava essa oferta. Não tem nada de errado aí. O problema dessa antiga aliança é que ela era... Fernando pecava de novo. Aí vai lá de novo o Fernando com mais um... Agora não foi pombinho, ele fez um pecadão. Né, irmão? Desculpa aí pela palavra. Pecadão. Aí o que aconteceu? Vai lá com o boi, que esse foi pesado. Mas não tinha fim nunca. Você imagina hoje, quase 8 bilhões de pessoas oferecendo sacrifício a Deus pelos pecados. Nós não íamos comer mais carne. Não é verdade? Então, agora não, na nova aliança, Cristo ele é o Cordeiro de Deus, e Deus aceitou, foi plenamente satisfeita a ira de Deus para com o homem. Então agora Jesus anulou de uma vez. Por quê? Porque não foi sangue de pomba, de boi, de bezerro, mas foi o seu próprio sangue que ele derramou em nosso favor. Então Deus plenamente se satisfez desse sacrifício. Voltando aqui para o boletim. Não há salvação e muito menos santificação sem a morte do velho homem e a vivificação do Espírito. Não há, meu irmão. Não é por esforço, como já foi dito. Esse texto de João 1:29, Cristo Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E 2 Coríntios 5,17 nos diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Eu gostei dessa versão aqui, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Já chegou o que é novo. E o que é novo, meu irmão? A vida de Cristo. Porque aquela vida de pecado que agradava ao mundo, que satisfazia a nossa carne, aquilo ficou para trás. O velho homem está crucificado. Agora nós recebemos o novo. O novo é a vida de Cristo em nós. E essa vida de Cristo em nós vai produzir essa santificação, essa caminhada rumo à glorificação. Então, estar em Cristo é a condição sine qua non para ser um vencedor. Você não vai ser um vencedor fora de Cristo. Pode até ganhar uma corrida aí, pode ganhar um prêmio, mas isso não é nada comparado com o que nós temos para a vida eterna. Aí você pode até perguntar, mas como é que eu faço para ser um vencedor? Primeira coisa, meu irmão, é estar em Cristo. Peça ao Espírito Santo de Deus que revele quem você é. Peça ao Espírito Santo que trate com você. Porque quando você tiver pelo menos um vislumbre de quem nós somos, da ofensa que nós fizemos contra Deus, aí nós vamos ser levados a um profundo arrependimento. E esse arrependimento vai nos levar a um novo nascimento. Mas isso é obra do Espírito Santo de Deus. Nós temos 2 pastores aqui, vocês conseguem produzir novo nascimento? Não conseguem, meu irmão. O máximo que nós conseguimos é transmitir a palavra aqui. A vivificação da palavra no seu coração só é obra do Espírito Santo de Deus. Não existe outra maneira. Então, invista tempo nesse relacionamento. Vale a pena. Nós estamos falando aqui da vida eterna. Nós não estamos falando de 10, 50, 100 anos. Nós estamos falando da vida eterna. Isso é muito precioso. Na caminhada do cristão vencedor está a santificação. Santificação é o processo pelo qual o homem é esvaziado de si mesmo e cheio do Espírito Santo de Deus. Estar cheio do Espírito Santo de Deus tem a ver com estar mergulhado no amor de Deus. A gente não tem dimensão do que é isso, né, meu irmão? O que é estar mergulhado no amor de Deus? Mas outro dia o pastor Grande fez uma experiência com a gente lá. Eu vou tentar reproduzir aqui. Eu tenho uma jarra com água e eu tenho um copo com água. Aguinha limpa, ó. Então, quando nós recebemos o novo nascimento, como nós nascemos de novo, nós recebemos uma porção do Espírito. Aí o que nós precisamos, a santificação é o quê? É encher. Eu não vou aqui derramar, transbordar, para não fazer lambança aqui. Mas o que é aqui, ó? Vou ler de novo aqui. Santificação é o processo pelo qual o homem é esvaziado de si mesmo e cheio do Espírito Santo de Deus. Estar cheio do Espírito Santo de Deus tem a ver com estar mergulhado no amor de Deus. Aqui, meu irmão. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Eu estou envolvido de todos os lados, em cima, embaixo, do lado, pelo amor de Deus. E isso vai fazer diferença nas nossas vidas. Que cada um de nós busque isso aqui. E é buscar mesmo. Depende de cada um de nós buscar. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Aí pega os estudos todos aí que estão sendo feitos, para você ver. A Bíblia está repleta de textos, de figuras, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Então, que isso aqui ajude você a entender. E tem um detalhe, meu irmão. Agora, quando eu estou cheio, ó, eu vou beber dessa água aqui, ó. Eu vou beber do Pai e do Filho. Olha que maravilha. Continuando aqui. Quando estivermos mergulhados neste profundo amor de Deus, tudo mais fica em segundo plano. Porque se nós formos sinceros aqui nessa manhã, será que eu tenho realmente colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? Será que eu tenho colocado Jesus Cristo como primeiro na minha vida? Isso é para nós estarmos pensando. Hebreus 12, 14, ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha esse texto, meu irmão. Segui a paz com todos, aqui já está meio difícil, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Nós não vamos poder ver o reino de Deus se nós não nascermos de novo. E nós não vamos poder ver a Deus se nós não formos santificados. Santificação não tem como, se você não for santificado, se eu não for santificado, nós não vamos ver a Deus. É o que o texto está dizendo. Agora também tem um outro detalhe que a gente pode olhar, analisar esse texto aqui. Será que as pessoas têm enxergado Deus na minha vida? Porque olha bem, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então na vida de cada um de nós, será que as pessoas têm enxergado a vida de Cristo em mim? Como nós já falamos aqui, no nosso falar, no nosso agir, no nosso testemunho em casa, no trabalho, nas negociações, no trato com as outras pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir, nós precisamos exalar esse bom perfume de Cristo. Se o sal não salgar, para que serve? Em toda a Bíblia é possível encontrar inúmeros textos que apontam a direção para a santificação. No entanto, hoje vamos percorrer o livro de Apocalipse e os capítulos 2 e 3, eles indicam e identificam pelo menos 7 fundamentos necessários para o aperfeiçoamento, para a santificação. Aqueles estão enumerados, irmãos, apenas por uma questão de ordem aqui, falando da igreja, tá? Mas não pense que são 7 pontos que se você não cumprir. A Bíblia está recheada, nós podemos ter aqui 50, 100, 200 pontos. Mas eu vou tratar aqui hoje apenas do livro de Apocalipse. Primeiro, a primeira prática, vamos chamar assim, voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, qual é essa primeira prática, meu irmão? Voltar ao primeiro amor. Até o Márcio Mizobuti falou no domingo passado que o amor e a verdade devem caminhar juntos. E se vocês lembrarem, o amor é uma das características, um dos atributos de Deus. E a verdade também, a verdade é o próprio Cristo. Então como é que nós vamos andar sem o amor de Deus e sem a verdade que é Cristo? E ainda mais, como é que nós vamos conhecer o amor de Deus, conhecer a verdade que é Cristo, se o Espírito Santo não nos revelar? Nós precisamos disso, meu irmão. Vida cristã é vida de dependência. Nós somos dependentes, nós não caminhamos sozinhos uma vida cristã. Por isso nós precisamos da igreja. Por isso nós precisamos dos irmãos, da exortação do outro. Então, qual é essa prática? Voltar ao primeiro amor. Para isso é necessário arrependimento. É o que o texto está falando. Mas não é um arrependimento que perde o seu valor repentinamente. Às vezes você fica arrependido por tanta coisa, né? Puxa, peguei a rua errada. Devia ter ido por essa rua. Mas não é esse arrependimento. Esse arrependimento aqui é muito mais profundo. Ele é um arrependimento que não perde o seu valor repentinamente, mas sim aquele que é produzido pelo Espírito Santo de Deus que age no coração contrito. O verdadeiro arrependimento só vai ser produzido pelo Espírito Santo de Deus. E uma das características que você pode enxergar se a pessoa ela ama a Deus, esse primeiro amor, né, é a obediência a Cristo, né? Se a pessoa é obediente a Cristo. Isso é uma coisa que a gente tem que observar. A partir do genuíno arrependimento é estabelecido um novo começo. As coisas velhas ficam para trás, meu irmão. Ao voltar ao primeiro amor, todas as demais coisas serão acrescentadas e vão fluir ou vão nos levar em direção à santidade. Então, o primeiro amor é a base para ser o vencedor. Não existe santidade, não existe vencedor sem esse primeiro amor, sem o amor de Deus colocado em nós. A segunda prática é a fidelidade. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova.
e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meus irmãos, enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter aflições. E esse 10 aqui, ele está relacionado com um período grande. Então, desde o momento que você é regenerado, que você nasce de novo, você vai ter aflição. Ué, mas eu pensei que tudo ia acabar, né, Maurício? Maurício sempre fala isso. Agora, acabou os problemas? Não, meu irmão. Agora vão começar porque todas as hostes do inferno vão se levantar contra a sua vida. Por isso nós precisamos estar firmados na palavra. Como o salmista diz, né? Firma os meus passos na tua palavra. Em Hebreus, olhando para Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É isso que nós precisamos, meu irmão. Ser fiel, ou a fidelidade, tem a ver com guardar a fé recebida. Lembrando que nós não temos fé. Essa fé, ela é dada a nós. O autor da fé é Jesus Cristo. Uma vez regenerado, há um comprometimento com Cristo. E por isso que a igreja mesmo é chamada de noiva. Quem está noivo aqui, Emanuel, né, Eric? Está noivo. Ele tem uma aliança de compromisso. Comprometido. E a igreja, ela está comprometida com Cristo. A pergunta é, tenho sido fiel? Será que eu sou digno da confiança de nosso Senhor Jesus Cristo? Isso é para nós pensarmos. Não pense que essa pergunta é só para você. Essa pergunta é para cada um de nós. Será que eu tenho sido fiel? Eu tenho dedicado tempo na comunhão, na oração, na meditação da palavra? Essas perguntas, então, são necessárias para a gente fazer uma autoavaliação, mas não só nós avaliar, mas nós pedimos uma avaliação do alto. Senhor, Espírito Santo, testifica no meu coração. Será que tem alguma coisa que eu preciso de confessar? Porque às vezes nós vimos naquela vinda, daquela caminhada no pecado, e hoje a gente às vezes pratica as mesmas coisas, mas sem entendimento que aquilo é errado. Então, Senhor, revela. Será que não tem algum pecadinho de estimação que eu tenho mantido aqui? Senhor, mostra para mim para que eu possa confessar. Porque os pecados já foram perdoados, meu irmão, em Cristo Jesus. Nós já fomos justificados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A terceira prática é conservar o seu nome. Apocalipse 2:13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, ele foi um personagem, um cristão do primeiro século que foi morto por anunciar as verdades de Cristo. Por isso que eu falei que o inferno vai se levantar, meu irmão. Hoje ainda nós não temos essa perseguição tão perto de nós. Mas nós estamos vivendo uma perseguição meio, vamos dizer assim, meio escondida, né? É isso, meu irmão. Não querem que nós nos reunamos. Eles não querem que a gente tenha comunhão. Agora nós não podemos cair no marasmo, como diz o hino nacional, né? Deitado em berço esplêndido, e ficar, não posso ir na igreja também, então vou assistir um filme. Não, meu irmão, invista tempo na comunhão com o Senhor. Assista os cultos. Leia a palavra com a sua família. Nós precisamos disso. Conservar o nome de Cristo relaciona-se ao levar cada dia o morrer de Cristo. Lucas 9, 25 e 26, ele diz assim: que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então a pergunta é: tenho vivido como um verdadeiro cristão? Tenho levado o morrer de Cristo todos os dias?
Essa é a pergunta para a gente estar pensando. Santidade, meu irmão, é sermos parecidos com Cristo. Nós precisamos a cada dia ser conformados, não a este mundo, mas conformados à pessoa de Cristo. Isso é santificação. O quarto ponto aqui, a quarta prática, é a perseverança. Apocalipse 2,19. Olha o que o anjo está dizendo aqui à igreja. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Diante de todas as aflições e tribulações que o cristão enfrenta, é necessário ser perseverante na fé. Ser perseverante é não se desviar de um propósito. Ser perseverante relaciona-se com a lealdade, com a fé e com a piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, meu irmão, nós temos sido perseverantes? Será que eu tenho sido perseverante nesse caminhar, nesse caminho com o Senhor? Inclusive o pastor Glenn tem tratado, nesses últimos domingos, do capítulo 15 de João, sobre permanecer. Nós precisamos de permanecer, nós precisamos de ser perseverante. Por mais que o mundo diga que nós estamos errados, em quem nós vamos confiar? Na palavra de Deus ou no que as pessoas dizem para nós? Nós precisamos de parar e pensar nisso. A quinta prática é a vigilância. Apocalipse 3:2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso é sério, meu irmão. E aí Jesus já tinha alertado os seus discípulos sobre esse tema aqui. Lembre que Apocalipse, Deus revelou para Jesus, está no capítulo 1:1. Deus revelou para Jesus, Jesus por meio do anjo revela a sua igreja. Então Jesus já tinha alertado a sua igreja aqui em Marcos 13:35, dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Por isso que precisa de vigilância. Ao proferir essas palavras, ele estava se referindo à sua volta. Ser vigilante é dar estrita atenção a um determinado assunto. Tem um segurança, um policial, ele está de guarda. Ele está o quê? Ele está ligado. Ele está vigilante, ele não pode bobear, ele não pode dormir no posto dele. Ele tem que estar alerta para qualquer infiltração de um inimigo. É assim que nós devemos encarar, meu irmão. Nós estamos em guerra. Tem muito cristão que pensa que está num camping, né, descansando. Não, nós estamos em guerra, meu irmão. Aqui nas regiões celestiais existem seres, Satanás com suas hostes, tentando destruir a nossa fé. Ao proferir essa palavra, já foi, ser vigilante é dar estrita atenção a um determinado assunto. É em nosso contexto, ao encontro da igreja com Jesus Cristo. Então, assim como o ouro precisa ser apurado no cadinho, da mesma forma os salvos serão aperfeiçoados. Nós precisamos ser vigilantes, meus irmãos, porque nós, nesse processo de santificação, vão vir os dardos inflamados de Satanás. Por isso que Efésios 6 fala de nós estarmos vestidos para a guerra. Não é para um baile, para uma fantasia, para um jantar, não, é guerra. É capacete, é escudo, é espada, é cinto, é sandália, é prontos para a guerra. É a palavra. A palavra deve estar na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. Não sei se vocês sabem, né, mas o cadinho é um recipiente, uma combuquinha assim, de louça, onde ele fica aquecido ali e o ouro fica ali dentro. Então, quanto mais tempo esse processo fica ali de aquecimento, mais as impurezas vão saindo e mais puro é o ouro. Então, o ouro de 24 quilates, por exemplo, ele tem 99,9% de pureza. Um ouro 18 tem 75%. Mas, meu irmão, na santidade nós não podemos ter 99,9%. Nós
Nós temos que ter 100%. E quem é que pode produzir esse 100% de santidade em nós? Somente o Espírito Santo de Deus. Somente a vida de Cristo em nós. Agora nós temos que agir sim. O fogo ele queima ali. Nós vamos passar por provações, por tribulações. Mas é como já foi dito, olhando para Jesus. Não vamos tirar os nossos olhos de Cristo. Então a pergunta é, tenho sido vigilante? As tribulações estão aí, as aflições estão aí. Mas eu tenho sido vigilante? Ou tenho cochilado na minha missão? Que todos nós somos comissionados, a igreja é comissionada para esse testemunho. Nós temos dormido de touca, né? Então, meu irmão, nós precisamos ser vigilantes. Indo para o final já. A sexta prática é guardar a palavra. Apocalipse 3:10 e o Salmo 119:11 nos dizem: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vai guardar da hora. E também vai guardar na hora. Mas esse é um assunto que a gente vai tratar numa outra ocasião. E o texto do Salmo 119, escondi. Outra versão diz, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Esse texto aqui eu lembro desde pequenininho, eu e meu irmão. Minha mãe colocava a gente lá na cama para dormir e ela lia a palavra para a gente. E fazia a gente decorar. Né? A gente não tinha entendimento disso aqui. Como é que eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração? Vou abrir um buraco e colocar uma Bíblia lá dentro? É a pergunta de Nicodemos, né? Como criança. Mas não é, meu irmão. Nós devemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Nós devemos anunciar as verdades de Deus. Porque essa obra só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus. Muita gente tem filho aqui, sabe? A gente quer que os nossos filhos cheguem a esse conhecimento. Mas por nós mesmos, meu irmão. A única coisa que nós podemos fazer é ser testemunha. Eles precisam de ver Cristo em nós. Se eles não veem Cristo em nós, meu irmão, não vai ser aqui na igreja que eles vão ver, não. Pelo contrário, nós vamos afastá-los da igreja. Então isso é muito sério, meu irmão. Ser testemunha de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E a palavra não volta vazia, porque Deus mesmo prometeu. Ele zela pela sua palavra. Isaías 55:11, ele diz assim, ó. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Então, meu irmão, leia a Bíblia para o seu filho. Fale do amor de Deus. Depende da idade que ele tem. Fale da responsabilidade que ele tem diante disso. Desse clamor pelo novo nascimento. Desse clamor por essa nova vida. Mas ele não vai ter vontade, desejo de ter a mesma vida que nós se nós não tivermos em Cristo, meu irmão. Pelo contrário. Isso é muito sério. Quando o primeiro amor é real, há prazer na presença do Senhor. Há prazer na leitura e meditação da palavra, na oração e na comunhão com os santos. E o mestre competente para revelar as sagradas escrituras é o próprio Espírito Santo de Deus. Somente Ele. Então a pergunta é, eu tenho dedicado tempo no estudo da palavra? Isso é para a gente estar pensando. A sétima e última prática aqui, que nós estamos tratando nesta manhã, ela fala sobre aceitar a disciplina do Senhor. Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tem muito cristão que ao ser discipulado, né, ao ser repreendido pelo Senhor, não gosta. E alguns até fogem, saem, se rebelam contra Deus. Mas, meu irmão, será que conhece a palavra?
Será que escondeu a palavra no coração? Porque o Senhor está falando assim, ó, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Nós como pais, quando nós repreendemos nosso filho, é por quê? Porque nós somos ruins? Não, é porque nós queremos o bem deles. Se nós, sendo maus, sabendo dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Qual o pai que vai pedir, o filho que vai pedir para o pai um peixe vai dar uma serpente? Não existe isso. Então, a correção do Senhor, ela é necessária nessa caminhada cristã nossa, nessa caminhada de santificação. E existem muitas formas de disciplina, e uma delas, que o Senhor permite, na vida do cristão, é a aflição. E aí o salmista, ele reconhece isso, esse fato, e declara assim no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ué, mas é bom passar por aflição, Maurício? Será que isso é bom? Meu irmão, quando você está passando no vale da morte ali, é terrível. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, aí as coisas vão fluir de maneira que a gente, confiando no Senhor, nós saiamos lá na frente vitoriosos. Nunca esqueça disso, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós pertencemos ao grupo de cristãos vencedores. Vai vir perseguição, vai vir na aflição, sim, vai vir doença, vai vir morte, vai vir tantas coisas. Mas nós estamos firmados na pessoa de Jesus Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, meu irmão. Tenha isso na sua mente. Nada poderá nos separar do amor de Deus. As aflições na vida do cristão são limas que o levam ao aperfeiçoamento. Para ser um cristão vencedor, então, é necessário o novo nascimento. Você não vai ser vencedor sem um novo nascimento. Não adianta, meu irmão. Na caminhada da santificação, do aperfeiçoamento, é necessário, então, o quê? Uma sinergia com Deus. A obra que Cristo realizou na cruz foi suficiente. Ela foi aceita por Deus. Agora, nessa caminhada nossa, nessa nova vida, nesse processo de santificação, existe uma sinergia. Deus age e eu reajo. Deus age e eu reajo. Ele mesmo começou a boa obra. E Ele mesmo vai completá-la. Ele não vai voltar, a palavra dele não vai voltar vazia. Se Ele começou, meu irmão, Ele mesmo vai completar. E Filipenses 1,6 diz assim, ó. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando vai ser esse dia aqui, meu irmão? Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, nessa caminhada nossa que nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, de fé em fé, de graça em graça. A continuidade nesse processo de santificação que eu vou rever então esses 7 pontos. Amar a Deus amar a Deus de todo o teu coração. Ser fiel, conservar o nome de Cristo e não se envergonhar dele. Ser perseverante, manter-se vigilante na fé, guardar a palavra no coração e aceitar a correção do Senhor, pois ela é feita em amor. E como exortação à igreja, eu quero deixar o último texto aqui de Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha o verbo aqui. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, meu irmão, você não vai produzir santificação, mas o Espírito de Deus agindo em você vai fazer esse processo de continuidade na santificação. Então, você quer buscar a santificação, meu irmão? Abra a sua Bíblia, leia, ouça. Nós devemos remir o tempo. Usa lá o celular, usa o pendrive no carro, ouça a palavra. Nesse trajeto do trabalho, ou uma viagem, alguma coisa, você pode estar
remindo o tempo, ouvindo a palavra do Senhor. Tem uma frase do pastor americano da Carolina do Norte que diz assim: quer ouvir o Espírito Santo? Abra a Bíblia. Aí eu fiz essa parafraseei aqui.